Irmãos, nesta oração, vamos orar pelo pastor Érico. Pastor Érico, ele foi pastor de uma congregação nossa, né, e já vai fazer acho que 1 ano, né, ele foi acometido por um câncer. E o pastor Érico foi internado novamente. Vamos estar orando, né, para que Deus possa fazer um milagre. Vamos estar orando pela vida do pastor Pedro Niquelotti, né? Vamos estar orando, apresentando um servo do Senhor. Então, no sábado, nosso culto de Santa Ceia, né? E o horário do culto de ceia, irmãos, né? A igreja, nós estaremos orando às 18 horas e às 19 horas já estaremos dando início com os hinos da nossa harpa cristã. Vamos nos colocar de pé. Está dando a honra de estar conosco o companheiro Nildo, José Nilton de Guaianazes, né? Glória a Deus, ele estará orando ao Senhor. Como a igreja vai dizer para o servo de Deus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Saúde a todos na paz do Senhor. Vamos orar. Altíssimo Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aí estão essas vidas, ó Pai querido, o teu filho Hélio, Senhor, que foi acometido dessa doença, o Senhor tem poder, Pai, de ir lá naquele hospital, arrancar aquele câncer, Pai, colocar ele de pé, ó Pai, curá-lo, Senhor. Apresenta também a vida do pastor Pedro, meu Deus, onde quer que ele esteja, vem arrancar, meu Pai, toda a cadeia de morte, Pai. Vai destruindo, Senhor, a tua palavra nos diz no livro de Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, Senhor, e o Senhor foi oprimido, e o castigo que tinha sobre nós caiu sobre os teus ombros, Pai, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Eu declaro, Pai, que essa enfermidade seja arrancada desse corpo, Pai, seja levada para o texto que está em Isaías 53. Eu declaro a cura, meu Pai, do pastor Hélio, Senhor, do pastor Pedro. Eu declaro que todo mal venha ser arrancado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Todo mal saia pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, pode tomar assento. Também domingo é o nosso culto de missões. Domingo é o nosso culto missionário, né? Também aquele culto a qual nós contribuímos para a obra missionária, né? Eu costumo dizer que todo culto é culto de missões, porque todo culto Jesus pode salvar, né? Mas o culto de missão é um domingo por mês, é um culto a qual nós contribuímos para a obra missionária, tá bom? Então, no próximo domingo é o nosso culto de missões, amém? Livro, glória a Deus, de Eclesiastes capítulo de número 9, o verso de número 8. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, ou livro do pregador, capítulo de número 9, o seu verso de número 8. Quantos encontraram, diga amém. Em todo o tempo, seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Irmãos, texto bastante conhecido, né? Glória a Deus. Texto esse escrevido por Salomão. Salomão, sendo ele filho de Davi com Betseba. Após a morte de Davi, Salomão assume o trono, assume o reinado. E quando Salomão ele assume o trono, ele assume o reinado, Salomão vai sacrificar ao Senhor. E após ele ter sacrificado ao Senhor, o Senhor lhe aparece. E vai dizer: Salomão, pede o que tu queres, Salomão, que eu, Senhor, lhe conceda. Salomão, ele olha diante da responsabilidade a qual estava sobre os seus ombros. Salomão, ele olha para o povo, e Salomão vai pedir sabedoria ao Senhor,
Para poder entrar, para poder sair, para poder governar, Salomão pede sabedoria. E Deus, olhando do alto céu, se agrada do pedido de Salomão e lhe concede sabedoria, como também lhe concede riqueza. Salomão se tornou um homem próspero, Salomão se tornou um homem muito abençoado. Na sabedoria a qual Deus concedeu para Salomão, ele escreve o livro de Cantares de Salomão. Na sabedoria a qual Deus concedeu para ele, ele escreve o livro de Provérbios. Na sabedoria a qual Deus concedeu para ele, ele escreve o livro de Eclesiastes ou o livro do pregador. Quando nós olhamos para alguns historiadores, vai dizer que Salomão, na sua juventude, Salomão sendo um moço novo, ele começa a escrever o livro de Cânticos ou livro de Cantares de Salomão. Aonde nós encontramos no livro de Cantares de Salomão, Salomão se declarando para a sua noiva e a sua noiva se declarando para ele. Alguns historiadores vão dizer que o livro de Cantares de Salomão, quando Salomão se declara para a sua noiva, Salomão está representando a pessoa de Jesus Cristo. Alguns vão dizer que a sua noiva está representando a noiva, a igreja do Cordeiro de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo de número 2, precisamente no seu versículo de número 11, o versículo de número 12, ao versículo de número 12, Salomão, ele chega para a sua noiva, ele chega para a sua amada, e ele começa dizendo: meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparece as flores na terra, o tempo de cantar chega. Alguns vai dizer que a noiva de Salomão, ela estava escondida por causa do inverno, e ela estava escondida por causa da chuva. Salomão chega para a sua noiva e vai dizer: amada minha, levanta-te, formosa minha, amiga minha, e vem, porque o inverno passou. Quando nós falamos de inverno, falamos de tempo frio. Inverno fala de nos querer nos agasalhar, nos esconder por causa do inverno. A sunamita, a noiva, estava passando pelo inverno, mas Salomão chega, o inverno já passou, a chuva já cessou e se foi. Quando fala de chuva, fala de temporal, fala de vendaval, fala de enchente. Salomão está dizendo: olha, o inverno vai passar, a chuva vai cessar. Deixa eu te dizer, você não entendeu. Salomão representa a pessoa de Jesus, e Jesus está dizendo para a igreja: levanta-te, toma posição, sai do lugar de conforto, porque o inverno vai passar, essa chuva vai passar. E Salomão está dizendo: aparece as flores no campo e o tempo de cantar chega. Salomão está dizendo: a primavera de Deus vai chegar. Aleluia, vai chegar um tempo novo de Deus para a tua vida, para a tua história. Se você acredita, levante a sua mão ao céu. Salomão se declara para a sua noiva e ele diz: pode levantar, toma posição, esse inverno vai passar. O inverno vai passar, a chuva vai passar, o temporal vai passar, o vendaval vai passar. E dentro desta palavra eu quero profetizar a palavra profética de Deus. Deus está dizendo: o vendaval vai passar, o temporal vai passar, o vento vai passar. Quem sabe o vento está soprando e você está dizendo: eu não estou mais aguentando, mas Deus está dizendo: a primavera vai chegar. E quando a primavera chegar, o tempo de cantar chega. E Salomão está dizendo que não vai chegar, não, ele está dizendo: o tempo de cantar no presente chega. E eu creio que o tempo de cantar para algumas vidas vai chegar. Eu creio que o tempo de cantar para algumas vidas está chegando.
Salomão escreve o livro de Cantares de Salomão, se declarando para a sua noiva, se declarando para a sua amada, se declarando para a igreja do Senhor. Salomão estava na sua juventude. Alguns historiadores vão dizer que quando Salomão ele escreve o livro de Provérbios, Salomão ele já tinha adquirido maturidade. Salomão não era mais aquele moço novo. Salomão já tinha adquirido algumas maturidade, porque ele vai entender. Olha que Salomão vai dizer no capítulo de número 16, irmão, o verso de número 1. Salomão, na sua maturidade, ele vai entender, ele compreende o que? Ele vai dizer: do homem são uma preparação do coração. Uma vírgula, Salomão está dizendo: do homem são uma preparação do coração, porque o homem faz projeto, o homem faz plano, irmão Ronaldo, e Salomão está entendendo. O homem pode até fazer projeto, o homem pode até fazer plano, mas ele termina dizendo: mas do Senhor vem a resposta. É Deus quem dá resposta, é Deus quem dá direção. Ei, Salomão está entendendo. Eu posso até fazer, mas é Deus quem vai dirigir, é Deus quem faz, é Deus que está no controle. Salomão está na sua maturidade, ele está compreendendo e ele está entendendo. O homem faz projeto, o homem faz plano, e ele termina dizendo: mas do Senhor vem a resposta. Olha o que ele vai dizer no verso de número 9: o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Salomão, como rei, Salomão adquirindo toda a sabedoria, Salomão estava no governo, mas ele estava dizendo: é o Senhor quem dirige o passo do homem e da mulher. O homem não pode andar sem a direção do Senhor. Existe um punhado de crente por aí que empina o nariz, ergue a cabeça, pensando que é alguma coisa. Não é nada não, irmãos. É Deus quem dirige, é Deus quem faz, é Deus que está no controle. Salomão, ele entende isso. Aleluia. Ele vai ser mais sucinto em dizer, aleluia, no capítulo de número 21, Salomão vai dizer, capítulo de número 21, o verso de número 31, deixa eu pôr o óculos aqui. Salomão, olha o que ele vai entender, irmão, ele vai compreender. É Deus quem dirige, é Deus quem faz, é Deus que está no controle. Aí Salomão, no capítulo 21, verso 31, ele vai dizer: o cavalo se prepara para o dia da batalha. Salomão, irmão, em toda a sua riqueza, em toda a sua sabedoria, Salomão, um homem próspero, Salomão, um homem que tinha conhecimento, ele olha para o cavalo na sua robustez, ele vê a preparação do cavalo para a guerra, para a batalha. O cavalo era preparado para a guerra, para a batalha. E Salomão começa a observar, e ele vai entender, vai compreender, aleluia, que não basta apenas a preparação humana, não basta apenas ter força humana. Ele vai entender, o cavalo se prepara para o dia da batalha. Aí ele termina dizendo: mas do Senhor que vem a vitória. Oh glória, Salomão está dizendo: a vitória ela vem do Senhor. A vitória não vem do braço humano, da força humana, do conhecimento humano. A vitória da igreja ela vem do Senhor, ela vem do céu. O salmista vai dizer: o meu socorro ele vem do Senhor. O socorro da igreja ela vem do Senhor. Então levanta a tua mão, erga a tua cabeça, alegra a tua alma. Aleluia, o teu socorro ele vem do Senhor. O socorro da igreja ela vem do Senhor. Oh, alamachere minaramai. O socorro da igreja ela vem do Senhor. Aleluia, Deus está me impulsionando a dizer e pregar para algumas vidas aqui hoje: descansa o teu coração, descansa a tua alma. Ei, você tentou fazer com a sua própria mão, você tentou fazer com seus próprios conhecimentos, mas Deus está dizendo: a partir de hoje eu estou no controle da tua vida, da tua história, eu dirijo a tua vida, eu sou o centro da tua vida, eu sou o centro da tua história. A vitória vai vir do céu. Levanta a tua mão ao céu. Salomão escreve
o livro de Provérbios. Salomão já estava um homem maduro, estava na sua maturidade. Alguns historiadores vão dizer que Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, alguns historiadores vão dizer que Salomão já estava com a sua idade avançada, irmão Leandro. Salomão não era mais aquele moço novo. Salomão já estava com seus cabelos brancos. Quando nós olhamos para a história de Salomão, Salomão teve altos e baixos na sua vida. Salomão teve momentos bons, teve também momentos ruins. Salomão, irmãos, ele teve uma vida de altos e baixos. Mas no final da sua vida, no final da sua história, ele escreve o livro de Eclesiastes. E quando ele escreve o livro de Eclesiastes, Salomão, ele tinha aprendido algumas coisas. Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele traz para nós uma lição. Resumindo toda a sua vida, quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, Salomão está dizendo de vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Salomão, ele olha para a sua vida, Salomão, ele olha para a sua riqueza e ele vai entender tudo quanto ele tinha no mérito humano, tudo era vaidade, tudo era algo passageiro. Salomão escreve o capítulo de número 2. Quando ele escreve o capítulo de número 2, ele vai dizer: os prazeres e riqueza não me traz felicidade, ou não me traz alegria. Porque Salomão, escrevendo o capítulo de número 2, ele vai dizer: os prazeres e riqueza não me traz felicidade, porque Salomão estava olhando para a sua vida humana, irmão. Salomão estava olhando, pastor Paulo, para tudo quanto aquilo ele adquiriu. Ele vai olhar para o reino, ele vai olhar, tinha ouro, tinha prata, e ele vai dizer: tudo isso aí é passageiro, tudo isso aí é vaidade, isso aí não me traz alegria. Porque Salomão entendia, Salomão tinha aprendido que a maior alegria do homem, a maior alegria do ser humano, não é ter um carro bom. Isso é bom, irmão, ter um carro bom, isso é bom demais, irmão. Ter uma conta cheia, uma conta recheada, você passar o cartão e tá lá aprovado, isso é bom demais. Mas Salomão, ele entende, irmão, que a maior alegria do homem, do ser humano, não é terrena. A maior alegria do homem, a maior alegria da mulher, é alegria eterna, irmão, porque tudo isso aqui é passageiro. A maior alegria da igreja é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, é saber que a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possui por herança aquilo que irá desde a consumação do século. Ei, irmão, você não pode ter uma casa boa, você não pode ter um carro do ano, não pode pagar aluguel, mas Salomão está dizendo que Deus tem uma casa preparada. A qualquer momento a trombeta vai tocar e ele vai dizer: vinde bendito. Os prazeres e riqueza não traz felicidade. Quando nós olhamos para o mundo vai buscar os prazeres da sua vida. Aleluia, dentro das baladas. O mundo busca os prazeres para satisfazer o seu corpo, mas o crente serve no Senhor, irmão, sabe que tudo isso é momentâneo, tudo é passageiro. A maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Você já viu crente na prova, irmão? Crente na prova, irmão, ele levanta a mão, ele dá glória, ele adora. O diabo não entende, o vizinho não entende. Aleluia. Olha, tem conta para pagar, mas ele está levantando a mão dizendo: eu creio. Olha, tudo isso aí Jesus pode fazer milagre. Porque crente, ele anda por fé e não por vista, irmão. Olha, pode estar na luta que for, mas ele está adorando. Porque a nossa alegria não está pautada em coisa terrena. A nossa alegria não está pautada em coisas humanas. A nossa alegria é o céu. Ei, irmão, como é bom adorar a Deus, como é bom sentir o céu.
E quando eu olho para a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, irmão, Jesus está ensinando a priorizar o reino, priorizar o céu, porque quando nós priorizamos o reino, quando nós priorizamos o céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer, aleluia, que crente não corre atrás de bênção não, irmão, é a bênção que corre atrás do crente. E parece que eu vejo a bênção andando, e eu olho para a bênção: aonde você vai? Eu vou alcançar o irmão Paulo. Aonde você vai? Eu vou alcançar. Então levante a sua mão enquanto você está adorando ao Senhor. A bênção de Deus vai lhe acompanhar. Salomão escreve o livro de Eclesiastes, o seu capítulo de número 3. E Salomão vai dizer no capítulo de número 3: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Salomão fala de 28 tempos. Salomão fala que tudo tem o seu tempo determinado. O interessante é que quando Salomão fala que tudo tem o seu tempo determinado, Salomão está dizendo: Deus está no controle do tempo, porque o nosso Deus não está preso no nosso tempo, irmão, que é dia, semana, meses e ano, minuto, não. Deus não está preso no nosso tempo. Salomão está dizendo: tudo tem o tempo determinado, e Deus está no controle do tempo. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui preocupado, né? Ah, pastor, o que é que eu vou fazer? E agora Deus está dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Quem sabe você está aqui numa prova, quem sabe você nem conseguiu dormir, a prova tem tirado o teu sono, mas eu venho como profeta de Deus para te dizer: quando o tempo de Deus chegar na tua vida, irmão, eu sinto a graça de Deus para pregar e profetizar. Deus está dizendo: ei, o meu tempo vai chegar em algumas vidas aqui hoje. Levanta a sua mão ao céu, queira o diabo, queira ou não, Deus vai lhe abençoar. Salomão está dizendo: tudo tem o tempo determinado por Deus. Salomão fala de 28 tempos. A hora não permite nós entrar, mas Salomão vai dizer que há tempo de plantar, há tempo de colher o que plantou, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, de se abraçar. Salomão vem falando dos tempos, irmãos. Quando Salomão escreve o capítulo de número 4, precisamente o capítulo de número 4, Salomão escrevendo, ele vai dizer: melhor ser 2 do que 1. Olha o que Salomão, irmão, escreveu no capítulo de número 4 de Eclesiastes. Aleluia, no seu verso de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 4. Aleluia, eu vou ler Eclesiastes, capítulo de número 4, verso de número 12. Vamos ler o verso de número 10. Salomão está dizendo: melhor ser 2 do que 1. E ele escreve o capítulo de número 10 dizendo: porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro mais aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levanta. Aí ele escreve o capítulo de número 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Salomão está dizendo: melhor ser 2 do que 1, porque Salomão estava entendendo na sua vida, na sua velhice, terminando os seus dias. Ele está dizendo que o crente, a igreja não pode andar sozinha, a igreja precisa ter alguém do teu lado. E quando Salomão escreve, ele vem falando da pessoa do Espírito Santo. Ei, irmão, muitas das vezes nós estamos sozinhos, quebrado, caído. Aí Salomão está dizendo: porque se um cair, o outro levanta. Ei, eu venho com a graça de Deus para te dizer: o Espírito Santo de Deus, ele é o consolador, o amigo, o paracleto divino. Ele está dizendo: eu estou do teu lado, você não vai cair. Eu sinto a graça de Deus para te dizer: ei, erga a tua cabeça, Deus vai lhe levantar. Ele vai dizer: se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Salomão está falando da unidade, da união. Quando a igreja está unida, o diabo não prevalece contra ela.
Quando a igreja anda falando a mesma língua, o diabo pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Eu quero profetizar no Jardim Nélia. A igreja está de pé, olhando para o céu. A igreja está... Alamacheri Keminácia Remicominaramahai. O Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma ordenança. O salmista está dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando acontece a união, quando a igreja está em unidade, aí ele continua dizendo: é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Mas o óleo só vai descer, a graça só vai descer, a unção só vai descer se tiver unido, se tiver união, se tiver em conformidade, se tiver falando a mesma língua. Ei, quando a igreja está unida, ei, irmão, o diabo pode se levantar, o diabo pode armar arapuca, mas quando a igreja está unida, ela tem unção. E a igreja que tem unção, Isaías vai dizer 10:27, porque o jugo, ele é quebrado, é despedaçado por causa da unção. Eu sinto a graça de Deus para te dizer: tem unção de Deus descendo na casa, tem unção de Deus descendo na casa. Quem está sentindo a unção de Deus, levanta a tua mão. Aleluia, levanta a sua mão ao céu. Porque se nós estiver sozinhos, meu querido irmão, nós somos presa fácil. Se nós estiver sozinhos, meu irmão Rafael, nós somos presa fácil. Se nós estiver sozinhos, nós somos presa fácil, irmão Paulo. Mas quando a igreja, meu querido irmão, dá licença, deixa eu fazer. Quando a igreja, irmão, se eu estiver do lado do meu irmão, estiver sozinho, dizendo eu sou, eu posso, eu faço, sou eu que prego, sou eu que canto, eu vou ser presa fácil para o inimigo. Aleluia, a bênção de Deus não vai estar sobre a igreja. Mas quando eu estiver em união com meu irmão, quando eu olhar para o olho dele e dizer: é reto o seu coração para com o meu. E quando nós tiver em união unida, irmão, eu quero ver o inimigo passar, eu quero ver o inimigo derrubar. Ele pode até vir, mas vai ter resistência, vai ter resistência, vai ter resistência. Eu sinto a graça de Deus na casa. Deus está lavando e queminácia. Deus está derramando uma unção de resistência. Era vassoura que me ouve a rai. Levante a sua mão ao céu, há uma unção de Deus na casa. Quando a igreja está unida, o céu está sobre ela está sobre o céu. Salomão vai dizer: aleluia, o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. E eu preciso terminar, que a hora não permite mais. Salomão, ele escreve o capítulo de número 9, o verso de número 8, dizendo: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão, ele vê a importância da igreja. Ele escreveu no capítulo de número 9, o verso 8, ele vê a importância da igreja. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, ele continua trazendo várias lições, irmãos, que a hora não permite mais. Mas ele escreveu no capítulo de número 9, Salomão, ele vê a importância duas importâncias para a igreja que todo cristão precisa ter. Salomão está dizendo: em todo tempo seja alva as tuas vestes. Salomão está falando do tempo
tempo, ele não está falando de um dia. Salomão está dizendo em todo tempo, Salomão está dizendo todo dia, toda hora, todo minuto. A igreja precisa ter a preocupação. Que preocupação? Como está as nossas vestes? Salomão está dizendo em todo tempo, seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão está dizendo, precisa ter veste branca. Vestes brancas fala de santidade, fala de comunhão. Vestes brancas fala de unidade. Salomão está dizendo, a igreja precisa ter a preocupação como é que está a nossa vida espiritual. Irmão, eu sou canal de Deus, a liderança é canal de Deus, irmão, mas você precisa se policiar. Você precisa saber como está a tua vida, irmão. Salvação é individual, eu não posso te salvar, você não pode me salvar. Eu não posso ver como está a tua veste, você não pode ver como está. Isso aqui é individual. Salomão está dizendo em todo o tempo, seja alva as tuas vestes. Só que o interessante que Salomão vai dizer, se tem vestes brancas, se tem santidade, se tem comunhão, se tem compromisso com o céu, tem um óleo sobre a cabeça. Irmãos, unção, óleo sobre a cabeça, ela não vem se não tiver santidade. Primeiro precisa ter santidade, precisa ter santificação. Existem alguns por aí dizendo, aceita Jesus, pronto, acabou, já vai para o céu. Não. Quando nós aceitamos a Jesus, aí começa um processo de santificação. Começa um processo de santificação na nossa vida, que é dia após dia. Precisamos estar com as nossas vestes brancas. Salomão está dizendo em todo o tempo. E eu venho concluir esta palavra dizendo que a igreja precisa se policiar, precisa ver como estão as tuas vestes. Porque, irmão, não é tempo de brincar de ser igreja, não é tempo de brincar de ser crente. Ei, camacé, não é tempo, irmão. Não é tempo da igreja brincar de ser igreja. Não é tempo da igreja brincar de ser crente, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca